Tá bom? Então, começando a nossa mentoria, a mentoria é uma palavra forte, porque o que a gente quer aqui é aprofundar alguns conceitos de missiologia, para que cada um de nós, com todo carinho, seja mais do que um promotor de cantina, seja mais do que um promotor de alvo missionário, e sim um promotor de missões. Eu tenho a experiência de ter feito uma campanha, até escrevi um post no blog do promotor sobre isso. Uma campanha que nós fizemos foi a maior campanha da nossa história na igreja. Foi equivalente a 50% dos dízimos. O alvo era 100% que a gente sonhava, mas chegamos a 50%. E foi totalmente sem cantina, totalmente sem nada criativo. Apenas o pastor me permitiu. A gente tinha feito uma campanha no ano anterior que foi muito cheia de eventos, muito cheia de atividades, e o pastor permitiu que a gente tivesse bons momentos missionários. Esses bons momentos foram exatamente falando de missiologia. Eu não estou com isso dizendo que essa é uma receita, tá? Porque nenhuma igreja é igual, nenhum resultado é igual. A palavra de Deus diz claramente que, lá em 1 Coríntios 12, que há diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito que concede. Há diversidade de ministérios, mas é tudo para o mesmo Senhor, para o mesmo Deus. E há diversidade de realizações, de resultados, mas é tudo para o mesmo Senhor. Depois você dá uma olhada em 1 Coríntios 12, que diz exatamente isso. Mas, com todo carinho com cada um de nós, a gente vai continuar fazendo cantina, vai continuar fazendo feira. Agora eu estou numa igreja em Goiás, eu quero fazer um leilão lá, acho que vai dar para fazer um bom leilão de sacas de soja, né? Vai dar para fazer um bom leilão assim. A junta recebeu umas doações de joia, e acho que nessa igreja dá para fazer um leilão de joia, tem quem queira esse tipo de coisa lá. A gente vai continuar fazendo isso, mas é fundamental entendermos que isso é uma parte, a outra parte é o conhecimento missionário, que a gente vai fazer aqui. E eu também quero relembrar o papel do promotor de missões e a importância de cada um dos irmãos, e por isso a grande alegria de estarmos começando nossas conversas mais profundas aqui. A história dos batistas brasileiros é a história de um promotor de missões, sem nenhum exagero. A gente precisa lembrar que veio o primeiro missionário para cá, Thomas Jefferson Bowen, em 1857, mais ou menos. Depois eu confirmo a data aqui. E ele ficou 9 meses e voltou para os Estados Unidos. Ele insistiu que missionários deveriam ser enviados para o Brasil. Mas a junta de Richmond, na época, não conseguiu enviar ninguém. Não priorizou, não tinha recursos, não conseguiu enviar ninguém. Um jovem, filho na fé de Bowen, veio para o Brasil, Richard Ratcliffe. Ele fundou a Igreja Batista de Santa Bárbara em 10 de setembro de 1871. E ele escreve 2 cartas do Brasil, e quando ele volta para os Estados Unidos, ele escreve mais uma carta para a junta de Richmond, dizendo: enviem missionários para o Brasil. E a junta concorda que deveria enviar, mas não tem como. O próprio Richard Ratcliffe foi comissionado como missionário da junta de Richmond, voluntário, não recebia prebenda, tinha que cuidar das suas plantações no interior de São Paulo, da sua vida normal. Portanto, havia um interesse da junta de Richmond, mas não havia recursos, não havia voluntários, não havia missionários. Mas entre os membros da igreja de Santa Bárbara estava um que não era pastor, que não era missionário, um promotor, o general Alexander Travis Hawthorne. E ele voltou para os Estados Unidos e fez uma intensa campanha. As descrições da época dizem que, inclusive, ele chegou para o jovem casal Anna Bagby, William Buck Bagby. William Buck Bagby era de uma família comum, simples. A Anna não, a Anna era filha do grande diretor da Baylor, uma das principais universidades da época. E ele trabalhou tanto promovendo missões na vida daqueles irmãos, que ele convenceu aquele casal a ser o primeiro casal de missionários no Brasil. Convenceu, inclusive, dizendo: se vocês forem para o Brasil, eu garanto que não vai faltar recursos. Então, veja que as juntas missionárias
não conseguiram fazer o que um promotor fez. Isso parece exagero. Você pode ouvir e pensar, pastor, o senhor está puxando demais brasa para a sardinha dos promotores. Mas é isso que um promotor faz. Diferentemente da própria junta, diferentemente dos missionários, dos pastores, o promotor está envolvido com a igreja. A junta pode se envolver com a igreja, lógico, a junta é das igrejas, mas o promotor tem uma ligação muito maior com a igreja. Muito maior, porque o promotor é da igreja. O missionário é, de certa forma, de fora. Eu não estou separando como se fossem esferas diferentes, entenda bem. Mas o promotor faz parte do dia a dia da igreja. Portanto, ele pode fazer muito mais. Ele pode mudar a realidade, a visão missionária de uma igreja. Como uma jovem de nome Patrícia mudou a realidade de um pastor, o pastor Jonas Elton, conta esse seu testemunho várias vezes, que não era missionário, passou a ser por causa de um promotor. Então, o Ministério da Multiplicação, da Mobilização, é o que nós sonhamos com iniciativas como o concurso de promotores e com essa nossa nova conversa aqui, que a gente está chamando de mentoria. Bom, então temos sim uma grande expectativa com tudo que Deus vai fazer através de cada um dos irmãos, que Deus vai fazer nesses dias, através de cada um dos irmãos, com muito mais conhecimento missiológico, com muito mais conhecimento da obra missionária, com muito mais conhecimento da forma de Deus agir. E aí, começando hoje, a gente precisa lembrar que até o século XVI, para você ter a importância do estudo de missões, até o século XVI, missão era um termo usado mais em relação à Trindade, no envio de Jesus e do seu Santo Espírito, do que o envio de missionários. Por isso que nós vivemos sob o domínio, o tempo das chamadas missões modernas. Quando um jovem pastor propôs, você foi embaixador do rei, você sabe disso, um jovem pastor, de nome William Carey, propôs que aqueles pastores ali da Inglaterra enviassem um missionário para a Índia. E a resposta dele que ele ouviu foi: jovem, sente-se, no dia que Deus quiser salvar os pagãos, vai fazer sem mim e sem você. A gente sabe que William Buckbegbie não sentou, não no sentido de desobedecer aquele pastor, mas ele continuou trabalhando intensamente. No ano seguinte, foi fundada uma agência missionária, que é a mãe de todas as agências missionárias do mundo, e ele próprio foi enviado à Índia. Mas por que toda essa luta de Carey? Porque o conceito era missão, a grande comissão não é para todo mundo. A grande comissão era para os apóstolos. Missão é algo mais relacionado com Deus do que com a igreja. E embora seja verdade que é Deus que está em missão e não a igreja, a missão de Deus, chamada de Missio Dei, inclui a igreja, inclui que cada um de nós, individualmente, possa cumprir a grande comissão. De modo geral, quando a gente fala de missões, a gente está pensando na propagação da fé, a gente está pensando no reino de Deus sendo expandido, a gente está pensando em que não convertidos, em que pagãos vão se converter, a gente está pensando, sim, em começar novas igrejas e pensando em algumas questões muito ligadas ao social. Isso porque nós cremos claramente, só existem missões porque nós cremos claramente que o cristianismo é uma religião superior. O cristianismo, na verdade, é a única religião que pode salvar. Temos essa convicção absoluta. E nos nossos dias, a gente vive algumas crises envolvendo missões. Por exemplo, você acha que tem menos missionários, ou melhor, menos convertidos no sertão do Brasil ou na França? Você acha que a gente deveria plantar mais igrejas na Amazônia ou em São Paulo? São crises que a gente vive na atualidade porque na França precisa de mais igrejas do que no sertão brasileiro. São Paulo precisa de mais igrejas do que na Amazônia. Essa é uma das crises que é missão como
ter que atravessar água salgada. Parece que sua missão se passar por água salgada, se atravessar o oceano, senão não é missão. Quando tem missão aqui e quando tem missão lá. Nessa igreja que eu estou acompanhando agora em Goiás, eles têm uma expressão muito forte que é missões do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Os dois outros lados. Mas é uma crise, porque a gente tem, inclusive, igrejas que são muito missionárias, mas não evangelizam. Você tem igrejas que levantam ofertas maravilhosas para missões, mas são igrejas que não estão evangelizando. A gente também tem, dentro dessa crise toda, a questão do social. Na verdade, são 4 crises contemporâneas. A crise da água salgada, como se só fosse missões, se fosse do outro lado do mundo. Precisamos fazer, inclusive antes já foi feito, mas precisamos fazer aqui. A grande crise, que graças a Deus já está sendo superada, mas ela foi muito forte até cerca de 5 anos atrás. Pão ou evangelho? Muitas missões nos últimos 5 anos, até 5 anos atrás, muitas missões perderam o foco da plantação de igreja. E muitos missionários foram enviados no mundo todo, não só falando de Brasil, com o objetivo mais de assistência social, entre os índios, por exemplo, na Amazônia, no sertão, fora do Brasil, que não tinham claramente o objetivo de plantar igreja. Hoje está muito claro que enviar um atleta, por exemplo, ele pode passar 10 anos ensinando futebol. Vai ser ótimo. Mas se ele não deixar uma igreja plantada, ele terminou não sendo efetivo. Mas isso ainda é uma crise. Pão ou evangelho? Terceira crise é se a gente deve implementar estruturas e modelos. E a resposta sempre vai ser não, embora estruturas exijam um pouco, alguma coisa delas, pelo menos um pouco. A igreja onde sou pastor atualmente tem um desafio de ajudar uma igreja no continente africano. E a nossa primeira pergunta é um projeto muito sério, esse projeto, seríssimo, de nível teológico muito bom. Mas nós perguntamos, vocês estão nos desafiando a comprar um terreno, a construção de um templo, mas essa igreja é filiada à Convenção Batista daquele país? Porque não é que a gente quer implementar o nosso reino, mas existe uma necessidade de estrutura, porque senão quando aqueles missionários saírem, ninguém vai poder cuidar deles, ninguém vai poder estar apoiando eles lá. E a quarta crise é a crise da transformação social. Se a gente poderia fazer uma transformação social por meio da política, e isso é claro que não. Todas as vezes que os cristãos tentaram se envolver com uma transformação do mundo, usando o próprio mundo, a igreja que foi transformada, a igreja que foi mundanizada, e não a igreja que transformou o mundo. Nós não conseguimos, parece de propósito, o Espírito Santo não permite que uma igreja tão envolvida com a questão política, igreja no sentido estadual, no sentido nacional, não uma igreja só. Parece que o Espírito Santo não permite que ela cresça, ou esse envolvimento termina tirando a ação do Espírito. Tem sido assim ao longo dos anos. Mas missões é isso, é essa ação de Deus no mundo, a propagação da fé, converter pessoas, implantar igrejas, agir de alguma forma no social, entendendo que somos enviados por Deus como o próprio Jesus Cristo foi enviado. Existem missões porque a fé cristã é missionária, é bíblico. Existem missões porque a fé cristã tem uma revelação de Deus que está na palavra sagrada, na palavra bíblica, né? Está na Bíblia Sagrada. E aí, feita essa introdução mais rápida, eu quero te convidar a ver o plano de Deus na Bíblia Sagrada. Começando, para você entender que é Deus que está em missão, começando do fim, e não do começo. Quero fazer de retrocesso. O plano de Deus do fim para o começo, para a gente entender como estava muitíssimo claro
plano de Deus. 1 Coríntios 15 é esse fim. Você pode pegar seu celular aí e abrir. 1 Coríntios 15 é esse fim. Versículos de 24 em diante. No meio do ensino sobre a ressurreição, Paulo diz assim: o fim vai vir quando Deus entregar, quando o próprio Senhor entregar, quando Jesus entregar o reino ao Deus e Pai, quando ele houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. E então virá esse fim. Versículo 25, é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O que você percebe nesses versículos é que Deus está buscando uma submissão voluntária. Deus é Senhor, mas não está forçando o seu senhorio a qualquer custo. E Ele está trazendo todas as coisas ao seu domínio, não pela força, mas pela conversão, mas pela vontade de cada pessoa. E nos nossos dias, vontade que nos leva a amar o que nós não vemos. Nós estamos crendo que todas as coisas poderão se submeter a Jesus, sendo que o que a gente vê no mundo é o cristianismo em declínio. Expectativa de que ele volte a crescer com promotores como vocês. Expectativa de que tudo isso seja revertido. Mas é o que a gente vê. É o crescimento do ateísmo, é o crescimento do humanismo, é o crescimento do islamismo, é o declínio da fé. Mas mesmo nesse mundo, em que tantas voltas já aconteceram, Paulo e nós temos a mesma convicção. O fim vai chegar, e esse será o dia em que todas as coisas estarão debaixo de Jesus. E Jesus, então, submisso a Deus, todas as coisas voltam ao domínio de Deus. Mas por que que todas as coisas têm que voltar? Porque houve uma queda lá atrás. Lá atrás. E aí, a gente vê o texto clássico de Mateus 28. Paulo não ouviu o texto de Mateus 28, mas Paulo está exatamente pensando na grande comissão. Porque qual é o objetivo da grande comissão? Versículo 28. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. As pessoas ouvirão o Evangelho. Elas não verão anjos, elas não verão o mar vermelho se abrindo, mas elas ouvirão do Evangelho, se converterão, para que haja aquela submissão de 1 Coríntios 15. O Evangelho é pregado, as pessoas se convertem sem ver Jesus, sem ver anjos, sem ver mar vermelho se abrindo, sem ver montanha de fogo, e tomam a decisão de não apenas serem batizadas, mas de obedecerem tudo que Jesus ordenou. Para existir 1 Coríntios 15, a grande comissão tem que ser praticada. A grande comissão tem que ter sido bem-sucedida. Quando vocês entraram aqui, alguns de vocês entraram, eu estava conversando com o Misael sobre um pastor que teve uma morte muito trágica nesse fim de semana, sábado.
ele foi atropelado de forma muito violenta. E no domingo a gente tinha ceia na igreja. E tanto na EBD, uma irmã teve a mesma palavra, quanto eu, falando na ceia. O evangelho é tão poderoso que a gente pode crer que daqui a um ano a gente pode estar celebrando uma ceia com a viúva e aquele motorista irresponsável embriagado que matou seu esposo. Os dois estarem na mesma igreja celebrando uma ceia. Tem um dos nossos projetos que está acolhendo uma menor de idade que foi jurada de morte, foi abusada, engravidou, menor de idade, e foi jurada de morte pelo tráfico. O Evangelho, a submissão que está em 1 Coríntios 15, nos leva a crer na possibilidade de um dia a gente fazer o casamento daquele traficante com aquela menina. Ela transformada para perdoá-lo. Ele transformado para abandonar o crime. E aquilo que um dia antes foi crime, foi medo, pode se tornar numa história de sucesso, de transformação. É isso que é 1 Coríntios 15. Sempre cito que eu tenho um banheiro aqui na minha casa que eu tive que reformar, o banheiro Jesus transforma. Tem uma explicação que eu vou me guardar de dizer aqui, mas quem fez foi um ex-aluno acolhido da Cristolândia. Por 10 anos ele foi preso. Por 5 anos, depois que saiu da cadeia, ele morou nas ruas. E quando ele trabalhou comigo, não era um pedreiro. Era meu irmão em Cristo. Nós almoçávamos juntos na mesa, conversávamos sobre evangelismo. 2 irmãos. Pela profissão, ele estava na minha casa para reformar um banheiro. Mas, tirando o banheiro, éramos 2 irmãos. Sendo que ele, com todo esse passado. Só que hoje ele está submisso, como Paulo disse que vai acontecer em 1 Coríntios 15. Ele decidiu se converter. E a graça de Jesus, o Espírito Santo, o cobriu e ele foi transformado. Por quê? Porque a grande comissão foi executada. Porque alguém foi numa rua, numa calçada, e pregou o evangelho. Porque alguém pegou aquele homem que se converteu e o batizou, e o discipulou, o ensinou a obedecer todas as coisas que Jesus tem mandado. Então, o plano de 1 Coríntios 15 só vai existir com o cumprimento da grande comissão. Mas como nós estamos fazendo de trás para frente, e antes da grande comissão? Antes da igreja? Deus teve um primeiro plano antes da igreja. A gente vê claramente esse primeiro plano que envolve a grande comissão em Êxodo 19. É um acordo. Foi registrado não em cartório, mas foi registrado em tábuas de pedra. Deus faz uma proposta. É Deus que propõe o acordo. Versículo 5. Se vocês me ouvirem, se vocês obedecerem o que eu estou mandando, guardar a aliança, eu vou fazer de vocês a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Vocês serão para mim uma nação santa, separada. O plano da grande comissão a gente chama em missiologia de missão centrífuga. Sabe como é que é a sua máquina de lavar, se você tiver com uma máquina de lavar roupa? Sabe como é que ela funciona? Ela roda, roda, roda tão veloz que a roupa fica e a água é jogada para fora. Centrífuga. Essa é a grande comissão. A igreja vai. É de dentro para fora. Mas antes de existir o de dentro para fora, existiu o de fora para dentro. O plano de Deus revelado aqui em Êxodo 19 é:
Vocês vão ser um povo tão abençoado. As vacas e vocês vão dar crias só de bezerros saudáveis. O gafanhoto não vai alcançar a plantação de vocês. Não vai ter doenças no meio de vocês. Os inimigos vão vir atrás de vocês e vão sair correndo por 7 caminhos. E aí as pessoas vão pensar, o que tem com aquele povo? O que tem de diferente com aquele povo? Ah, porque aquele povo adora o único Deus. Eles não adoram boi, sapo, gato, cobra, sol. Eles adoram somente a Deus. E as nações diriam, então, para a gente ser igual a eles, para ser tão abençoado quanto eles, nós temos que adorar o Deus deles. Mas eram as nações que veriam e viriam para Israel. Não era Israel indo para lá. Por mais que exista o Salmo 96, anunciar entre as nações a sua glória, mas a ideia era de Israel sendo referência. A gente já sabe que não deu certo, por isso veio a grande comissão. Mas o plano era sempre o mesmo, que as pessoas, que o mundo inteiro se submeta a Deus através de Jesus, através da lei, no caso, para que então haja um fim. E antes da grande comissão, houve a humanidade pós-queda. A queda foi terrível. A queda afetou todas as coisas. E a gente vê em Gênesis 6 o grande exemplo das consequências da queda, quando Deus olha dos céus e não vê nada de bom na humanidade. Ele resolve reconstruir a humanidade. Veja que a insistência de Deus, a missão de Deus é eterna. Houve a criação, houve a queda, o dilúvio é uma espécie de recriação, queda, depois da queda. Recriação. Usando uma família que tinha pelo menos o Noé como um homem bom. Mas aí a gente tem os episódios da vida de Noé que marcam a queda. Uma das coisas que Noé faz depois da arca é o quê? Embriagar-se. E o seu filho Cã, ou Cão, é amaldiçoado porque viu o pai sem roupa. E o fato dele ter visto sem roupa pode até ser um indício de um desejo, porque ele não desviou o olhar, ele não fez como Jafé fez, que foi, sabendo daquela situação, ir com o lençol para não ver a nudez do pai. Muito forte para aquela época. Muito forte para aquele começo de humanidade. Muito forte. E essa recriação, ela tem o seu ápice de queda em Gênesis 11. Quando o próprio Deus diz sobre a chamada Torre de Babel, versículo 6. 11:6 de Gênesis. O povo é um só, e todos têm a mesma língua. E isto é apenas o começo. Eles não vão parar. Não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Então Deus divide o mundo em nações, em etnias. A grande comissão é o mandamento para refazer a Torre de Babel, refazer o que havia antes da Torre de Babel, porque é para pregar o evangelho a todas as nações, a todas as línguas, a todas as etnias, como se fosse uma ação que desfizesse os efeitos de Babel. E Babel existe por quê? Por proteção, para não haver um segundo dilúvio,
para não haver uma nova recriação, Deus os dispersa, para que na dispersão não houvesse a insistência daqueles homens em seguir na insubmissão mencionada, ou o oposto do que é mencionado em 1 Coríntios 15. Está entendendo? De trás para frente, o alvo de Deus, uma nação, um povo que o ame, que o glorifique por sua própria vontade, como ele é dito. Mesmo que não o veja, mesmo que não tenha prova, porque a incredulidade é uma ofensa a Deus, porque não faz sentido descrer. Não faz sentido. Quando você olha para a física, quando você olha para a natureza, para a criação, não crer é uma coisa que não faz sentido. A criação é tão espetacular, o universo inteiro é tão espetacular, que não faz sentido não crer em Deus. Mas ainda assim o homem escolhe não crer. Se crer somente porque vê, não é fé, não é submissão. É uma historinha que ajuda a entender, a historinha antiga de um rei que se apaixonou por uma plebeia, e ele ficava na dúvida, se eu falar que a amo e ela casar comigo, talvez ela esteja casando porque eu sou o rei, eu vou mudar a vida dela para melhor. Se eu levar lá o meu exército, eu posso forçá-la a casar comigo. Mas isso é bom? Eu gosto muito de TikTok, e esses dias eu vi um TikTok de uma macumbeira dizendo, nunca faça amarração, porque a amarração tira o livre-arbítrio. A amarração você está prendendo uma pessoa que não te ama. Eu fiquei pensando, até que enfim alguém entendeu que essa história de traga o seu amor em 3 dias não faz sentido, porque não é amor. E foi muito bom aquele TikTok que eu vi da macumbeira dizendo, toda amarração, relacionamento é conturbado, porque não é baseado no amor. Nunca faça amarração. E ela está certa. E não que isso seja suficiente para entender o amor de Deus, mas Deus é tão real, tão verdadeiro, que ele não precisa provar que existe para que a gente o ame. Não precisa. Essa submissão é o que ele está esperando. E o que a gente vê na humanidade é o oposto disso. Tanto na queda, quanto em Gênesis 6, quanto em Gênesis 11. E para desfazer essa insubmissão é a grande comissão. E aí, o último texto, que se é para ser com nome de mentoria, então significa que a gente tem que conversar um pouquinho aqui. O último texto é textos que mencionam a criação e a própria queda. Se hoje nós somos desafiados a amar o que vemos, o que não vemos, desculpe, se hoje nós pregamos para que cada um ame o que não vê, Adão caiu por não amar o que via. Que oposto, que oposto. Adão cai vendo a Deus. E nós somos desafiados a crer, a vencer o efeito da queda sem vê-lo. Porque tanto com Adão quanto com Moisés, fica muito evidente que não é o milagre, não é o que se vê que garante a fé. Na verdade, a fé é mais fruto que você não vê do que aquele que você vê. E aí os textos da queda, os irmãos conhecem muito bem o texto de Gênesis 3. O que eu mais gosto para mostrar antes da queda, não é nem Gênesis, o que eu mais gosto de mostrar é Efésios 3, que junto com 1 Coríntios 15, fica espetacular. Então, fecha o plano bem direito. Efésios 3:10. Para que agora, pela igreja,
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. A igreja, que faz parte da Missio Dei, da missão de Deus, não está pregando só para homens na África, homens em São Paulo, homens na Cracolândia, homens no sertão. A igreja está pregando para Satanás e seus anjos, que se rebelaram antes da criação humana, vendo, igual Adão. Resolveram desobedecer conhecendo. Resolveram descrer, desamar, não amar, mesmo conhecendo. Por isso a força de 1 Coríntios 15, porque nós amamos sem ver. Nós nos sacrificamos sem conhecer. Conhecemos pela nossa fé, mas não como Satanás conheceu a Deus antes da queda, não como Adão conheceu a Deus antes da queda. Por isso a igreja faz parte dos planos de Deus, não só para este mundo, mas em todo o reino espiritual. Então, o que a gente percebe nitidamente em todo esse roteiro é que quem está em missão é Deus, executando o seu plano. Inclusive plano que vem antes da criação. E aí eu vou para o último versículo, que é Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. É o quê? Vão adorar a besta todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Adão e Eva, Jesus já havia morrido, no sentido de que a morte de Jesus já estava profetizada, já estava certa. Não é um plano de ontem, não é um plano de dias, nem de anos, nem de séculos. Um plano de toda a eternidade. Deus nos criou para revelar a sua glória, para sermos adorados como Ele de fato merece, sem que nós pudéssemos ver. Os ateus dizem, esse negócio de Bíblia é estranho, porque é um Deus que tem que ser crido, mas um Deus que não faz o menor esforço para provar que existe. Os ateus não entendem, porque é exatamente isso. Cremos num Deus que não está disposto a provar que existe, porque a existência dele é tão real, tão fácil de ser percebida, que ele não precisa provar. Tão fácil. Mas aí isso leva à queda, leva ao primeiro plano com o chamado de Abraão, a criação de Israel, o sacrifício de Jesus e a igreja cumprindo esse plano de Deus. Naquela campanha que eu mencionei que fiz sem muita criatividade, tudo que eu fiz foi ensinar esses textos, levando os irmãos a entenderem que missões não é levantar uma oferta e acabou. Fazer um alvo de fé aqui. Ofertei e acabou. Porque missões, usando a frase da igreja onde estou ajudando lá, é do outro lado da rua e do outro lado do mundo. A oferta é só para o outro lado do mundo, porque para o outro lado da rua, o missionário sou eu. Não tem como enviar outro missionário. O missionário sou eu. Amém? Vamos abrir para perguntas, Silvana? Você conduz aí, se alguém quer perguntar. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de perguntar algum detalhe? Renata? Tem? Não, só acrescentar nessa frase que eu adotei essas últimas 2 campanhas, eu tenho falado muito essa frase na igreja,
do outro lado da rua e do mundo, e um pastor falou que ele ainda aproximou mais, ele falou assim, do outro lado da cadeira, né, da mesa, porque às vezes a gente pensa em missões tão distantes, e é tão mais fácil, né, você aqui tão pertinho, uma coisa tão simples, e que as pessoas complicam tanto. E essa frase realmente, quando eu ouvi, eu fiquei com ela, abracei, e a igreja já quando me vê, já fala a frase, porque eu estou tentando inculcar isso, né? Eu não, né? O Espírito Santo, através dessa frase, para que a gente consiga entender isso, né? Isso aí. Eu não sei que momento da história de nós como denominação que houve essa repartição, porque há uns anos atrás, há 40, 50 anos atrás, a gente tinha uma... As igrejas plantavam igrejas, as igrejas tinham essa visão de plantação de igreja, né? Havia essa intencionalidade, mas parece que com o passar dos anos a gente foi terciarizando, né? A grande comissão, como se fosse dar uma oferta e aí já cumprir a minha parte, né? Então, que momento da história, pastor, o senhor acha que isso... Porque se a coisa continuar assim, dessa forma, se continuar, nós vamos ter que um dia sustentar missionários para evangelizar nossos vizinhos, né? Então, assim, eu não sei que momento da história houve essa... Aconteceu em vários momentos da história. Por isso, queridos promotores, o desafio de cada um de nós replicar isso. A gente conversa muito, Misael, Silvana, dizendo o seguinte: nós estamos na geração que não podemos perder. Eu não lembro da gente ter tido uma geração de tantos promotores como agora. Não lembro. Eu não conheço, e não é porque o blog é nosso, não, mas eu não conheço quando foi pensado um blog como o nosso, que tem 200 mil acessos no mês. Então, a gente precisa, sim, aproveitar esse momento, porque isso, Silvana, já aconteceu em vários momentos da história. Como eu mencionei, até o século XVI, missão não era tarefa da igreja, era tarefa de Deus. Embora a grande comissão estivesse ali o tempo todo. Foi preciso um jovem sapateiro começar uma reforma. O Elmicéria começou uma nova reforma que mudou o mundo. As nossas igrejas, até 40 anos atrás, eram muito mais plantadoras de igrejas. No chamado período da Idade Média, o erro foi a igreja ser catolicizada, né? Catolicizada, não sei qual é a palavra melhor. Ela passou a ser tão institucionalizada, tão católica, que ela se preocupava mais com a estrutura do que com outra coisa. Nos nossos dias, eu acuso o grande inimigo, as paredes pretas e as teologias de que a igreja existe para atrair. A gente vai atrair, mas o que de fato atrai não é a parede preta, não é a coreografia, não é a luz. O que de fato atrai é o caráter transformado, a vida transformada. Mas da década de 90 para cá, a gente achou que mudar a cor da igreja, a parede da igreja, deixar de cantar hino do cantor cristão, porque é chato, é antiquado, e pegar as músicas mais novas. E as músicas mais novas quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de correr. Olha a profundidade da música, olha a profundidade da letra. A gente mudou muita coisa, mas nós estamos com a geração que é capaz de voltar aos princípios, voltar ao primeiro amor. E nós cremos em cada um de vocês, queridos promotores, respondendo a sua pergunta, Misael, Silvana, nós cremos que estamos com a melhor geração para mudar isso e sair do baixo, né, essa curva da história começar para cima de novo. Já está para cima, já está para cima. Amém. Aquela ideia da corda, né? Nós estamos segurando a corda, mas nós estamos todos na mesma corda. Então, quando a gente pensa
que a gente, eu não sei por que se separou isso, a gente acha, o missionário está lá na ponta evangelizando, a gente aqui está sustentando. Mas, na verdade, a gente está todo mundo na mesma corda, porque eles também estão sustentando, todo missionário também sustenta outros missionários, né? E a oração, a intercessão e a pregação, ela é para todo mundo, né, pastor? Então, essa ideia de que a gente sustenta e eles pregam, isso precisa realmente ser, é uma questão de visão, que a gente precisa mudar nas nossas igrejas, né, acerca disso. É que, na verdade, se criou uma visão e talvez nós, em algum tempo, percorremos também essa visão, né? Porque fazer missões, evangelismo é para quem é profissional, né? Quem faz parte de uma junta missionária, ou que num determinado momento você está numa viagem específica, numa viagem missionária, e você está com uma camiseta, você está com um crachá, e isso é uma visão equivocada, né? Como esse tema. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar o pessoal lá em Rio Verde, eu também ouvi essa expressão, achei muito interessante, do outro lado da rua, do outro lado do mundo. E realmente, do outro lado do mundo, se você não pode ir, você contribui para que outros vão, mas do outro lado da rua é você que está ali, né? Só que isso exige de nós uma ruptura, né? Com o comodismo, a zona de conforto, e entender que você, independente de você estar numa viagem missionária, usando uma camiseta ou um crachá, a qualquer instante você, antes de qualquer coisa, você é um missionário, você está ali para falar do amor de Jesus, né? E a gente tem trabalhado isso, né, pastor Milton? Aquela ideia de que das nossas campanhas aqui e lá, porque essa tem sido também a visão da Junta de Missões Nacionais em relação a volta dos princípios bíblicos com a Igreja Multiplicadora e tudo isso tentando trazer para a igreja essa responsabilidade. Então, as nossas campanhas missionárias, elas têm sido muito voltadas também para essa questão do evangelismo, né, pastor? Para a gente resgatar isso nas nossas igrejas, né? Isso aí. Ô, Silvana, desculpa, pastor Milton, eu só queria fazer um comentário. Assim, por eu vir de uma outra denominação e onde eu era bem ativo, eu vejo que hoje, faz 10 anos que eu sou convertido, né? E eu vejo hoje muito do que eu vivi dentro da antiga denominação que eu frequentava, um engessamento e, assim, como o Misael disse, nós somos membros de uma igreja de 4 paredes e só isso. Hoje nós não temos mais uma visão de olhar para fora, né? De olhar, né? Até eu fiz numa fala do senhor, o evangelho aproxima opostos, né? Seria mais ou menos assim, é o que o senhor comentou a respeito daquela menina que possivelmente pode estar casada com o ex-traficante ali, né? Os opostos, Deus, o evangelho, ele atrai, e eu vejo que hoje nós, como cristãos, nós temos perdido essa visão, né? Perdido esse DNA de viver a grande comissão, de olhar para o nosso lado, até mesmo dentro das nossas igrejas, como para o nosso irmão do lado, e nós esquecemos de entender que ali tem pessoas. E eu guardo no meu coração uma frase que o pastor Ilha Salgado diz, que quando hoje nós vemos igrejas muito mais olhando para coisas na agenda, tendo mais coisas agendadas do que pessoas, né? A agenda, às vezes, de uma igreja local, ela está muito mais voltada em função de coisas do que de pessoas. E nós, como membros, nós acabamos vivendo essa realidade e nos acostumando com essa realidade, né? E eu vejo que
Eu tenho acompanhado algumas pregações que foram feitas ali no Multiplique do ano passado e vejo o quanto os batistas eles têm colocado a pauta do poder e ação do Espírito Santo hoje na igreja, né? De voltar aos princípios, como a Silvana disse, de nós sermos guiados e agir, sermos movidos pela ação e pelo poder do Espírito Santo, e não viver mais no nosso comodismo, ali das quatro paredes, de ser crentes dominicais, né? Porque eu vivi isso muito na minha vida religiosa, de ser um leigo dominical, né? E eu vejo que hoje nós, como igreja local, nós temos nos transformado nisso, de crentes dominicais. Crentes dominicais, é uma boa palavra. Em vez de sermos missionários ou crentes da grande comissão, somos crentes dominicais. Mais alguém? Vocês conhecem a música do Domingueiro? Crente Domingueiro? É antiga, acho que vocês são jovens. Mas sempre teve o crente domingueiro, né? Pastor, eu tenho uma pergunta. Pois não. Hoje, A gente no não vai ficar até Brasil, 9, não, tá? Vamos tentar acabar antes de 9 para não cansar ninguém, tá? Mas pode fazer a pergunta, Silvana. é a última. Hoje, no Brasil, qual é o nosso maior desafio missiológico? Revitalização de igrejas. Não é nem plantação. É mesmo? A gente estima, e isso está acontecendo em vários lugares do mundo, isso não é pessimismo não, tá, meus irmãos? O jogo já está virando, tá? Não sei se vocês estão antenados aí nas redes sociais, mas o pastor Fernando aceitou agora à tarde o convite para ser diretor da Convenção Batista Brasileira. Isso já é uma forma de virada de jogo para unir as convenções estaduais, para unir esforços em torno desse tema. Hoje, o maior desafio é a revitalização de igrejas. Cerca de 60% das nossas igrejas estão precisando de revitalização. Repito, isso não é pessimismo, não. O conceito de revitalização também está um pouco ampliado aqui. Não vou citar nomes, não, mas você tem diversas igrejas com 100 anos, que estão ótimas. O prédio funciona, o culto funciona, tem pastor, pastor auxiliar, pastor de missões, pastor de família, tem tudo. Mas o batistério dessa igreja faz tempo que não vê as águas balançarem. Isso envolve o conceito de revitalização de igreja. Não é só aquela igrejinha que tem lá só 2 irmãzinhas e está prestes a fechar, não. Tá bom? Esse é o maior desafio, Silvana. Eu não sei a maioria dos estados como funciona, mas aqui em São Paulo, nós temos cidades imensas com igrejas muito pequenas. E realmente é a realidade de São Paulo. Não é só de São Paulo, não. É geral, né? É geral. Geral. É geral. Hoje, a maior denominação a denominação evangélica do Brasil é a dos desigrejados. A maior igreja brasileira hoje é a igreja dos desigrejados. Ganha de batista, ganha de Assembleia de Deus, ganha de todo mundo. E parte disso tem a ver com o que a gente está comentando aqui, porque sem missiologia, sem missão, a igreja cansa mesmo, né? O que é que faz você não cansar? É propósito. Eu estou há 10 anos praticamente sem pastorear. E eu senti isso na pele. Quantos domingos eu pensava, o que eu vou fazer na igreja hoje? Eu queria ficar dormindo, descansando. Eu estou tão cansado, eu sou crente. Não vai ser esse domingo que vai fazer eu me afastar da fé, não. Mas, pelo propósito, o que é que a gente faz? Vai. Isso tem a ver com missão. Missão faz a gente não cansar. Mas depois desse, Silvano, o maior desafio hoje são os chamados centros urbanos.
essa polêmica da água salgada. Na água doce é a ideia de que você vai evangelizar sempre as cidades mais distantes e esquecer dos grandes centros urbanos. Você tem Porto Alegre, você tem todo o sul do Brasil, você tem São Paulo, com muito mais almas e menos esforço. Não é que está errado enviar para os outros lugares. São os desafios que a gente tem hoje. Estou respondendo a pergunta da Silvana, quais são os nossos desafios? Desafios da revitalização de igreja e o desafio dos centros urbanos. E isso existe por quê? Porque a igreja deixou de ser do outro lado da rua e passou só a ser do outro lado do mundo. Ela enviou muito e fez pouco do outro lado da rua. Mas nós somos a geração que vai mudar isso. E não apenas na nossa geração, nós somos a geração que vai mudar isso para as próximas gerações. Amém? Amém. Amém. Obrigada, pastor. Muito obrigada. Eu queria propor um encerramento, se não tiver pergunta, para a gente sempre não cansar, para ficar tipo 1 horinha aqui, não muito mais do que 1 hora, senão a gente pode pensar como eu pensei muitas vezes no domingo de manhã. É isso aí. Gente, obrigada. Mas eu fui para a igreja, viu? Muito bom. No próximo mês nós vamos tentar mudar um pouco o dia para ajudar quem não pode de terça, né? Mas nós vamos aí nos comunicando, tá certo? Obrigada, pastor. Obrigada a todos. Vamos orar para a gente encerrar.